Pessoal, vamos ver novamente aqui. A figura do vídeo anterior ficou cortada, por isso eu estou fazendo novamente esse vídeo aqui. Então, vamos só ver graficamente como que fica aquela situação já dita no vídeo anterior sobre a situação dos imóveis aqui em relação tanto ao proprietário dos imóveis como aos inquilinos então. Então, a gente viu que inicialmente tivemos uma situação aí. O proprietário, apenas um proprietário de todos aqueles apartamentos ali, portanto ele é um monopolista, não existe concorrência e ao mesmo tempo ele conhece o preço de reserva de cada um dos possíveis estudantes. Então ele vai atuar praticando a chamada discriminação de preços. Ou seja, se ele sabe que existe estudante que tem condição e que está disposto a pagar R$490, 480, 475, 470, por que ele vai alugar por 450 cada apartamento? Não faz sentido, tá? Ele vai querer obter o maior lucro possível. Essa é a ideia do negócio, né? É a obtenção do lucro e o máximo sempre melhor, né? O mais sempre é preferível a menos, é um pressuposto aí da microeconomia. Então ele vai atuar praticando discriminação de preços. Logo, ele vai ter um preço médio acima daquilo que seria o preço de equilíbrio de mercado, digamos aí algo próximo a 450, né? Um preço onde nem vai faltar nem vai sobrar apartamento. Ele consegue alugar todos e isso também é muito bom para ele, que ele também tem lucro assim e fica valendo a pena o negócio para ele. Mas se ele pratica preço de reserva, ele não vai conseguir alugar todos. Vocês veem aqui que não há cruzamento, intercepção das curvas de oferta e demanda. Ou seja, possivelmente alguns apartamentos ficarão vagos, uns 2 ou 3 apartamentos. A segunda situação é uma situação ruim para o lado do proprietário dos imóveis, que é aquela situação na qual o governo ele intervém e fala, olha, eu vou estabelecer um preço, vou fixar um preço para você e você não vai poder alugar cada um desses apartamentos aqui, digamos, por mais que R$400. Então, para o proprietário do imóvel, a situação é ruim, porque vai reduzir drasticamente a margem de lucro dele. E para o inquilino, será que é bom? Bom, depende. Para aquele inquilino que tinha um preço de reserva inferior, digamos aí ao preço de mercado, a 450, digamos aquele inquilino que tinha um preço de reserva de 400, que por isso ele morava na periferia, para ele vai ser até legal, porque ele pensa, é indiferente para mim entre morar na periferia ou morar aqui, mas obviamente, né, que perto da universidade é melhor, então eu vou morar lá perto da universidade. Aí ele vem. Só que aí alguém saiu prejudicado nessa situação. Quem? Aquele estudante com preço de reserva mais alto, que tinha condição de morar ali, só que chegou tarde e ficou sem ofertamento. Tá? Já a gente vai ver o porquê que a situação ela é ineficiente no sentido de Pareto. Essa situação onde há controle dos preços de aluguéis. E aí, por fim, nós temos essa situação aqui onde a oferta se iguala à demanda. Aqui vai ter um preço de equilíbrio, novamente é um exemplo, eu supus aqui o valor de R$450, mas um preço aí no qual nem vai sobrar nem vai faltar o apartamento, há cruzamento da curva de oferta e demanda, tá? Todos os apartamentos serão alugados. E aí vamos voltar lá no resumo, no mercado competitivo ele é eficiente no sentido de Pareto. Por quê? Porque o negócio é lucrativo, o negócio está compensando para o proprietário do imóvel, tá? E alguém sempre está financiando ele, sempre está pagando a conta. Quem que é? É o inquilino. Então assim, ele está melhorando a situação dele, mas através, digamos assim, que de uma suposta piora na vida de outras pessoas, aquelas que vão pagar para ele. Digamos que o preço bacana ali seria 430, mas o preço de mercado é 450, o povo está pagando. Então é assim, ele está melhorando um pouquinho a situação dele através de uma possível piora da vida de alguém que está pagando esse preço aí. A discriminação de preço também é eficiente no sentido de Pareto. Por quê? Porque ele está sempre extraindo, ele está sempre melhorando a situação dele, tá? Esse agente A, que é o proprietário dos imóveis, através de uma piora na situação da vida de quem paga o aluguel. E o monopólio que fixa o preço único, tá? Só recapitulando, ele não é eficiente. Por quê? Porque, voltamos aqui ao nosso exemplo. O estudante que tinha um preço de reserva de só 400, que morava na periferia, agora ele vem morar próximo à universidade.
Tá, mas e como que ficou a situação daquele estudante que tem um preço de reserva de 490? Simplesmente, como ele tem preferência em morar, né, em apartamento próximo à universidade, ele vai chegar para esse estudante que antes morava na periferia, que pagava apenas 400 lá na periferia, e vai falar, cara, como eu sei que para você não faz diferença entre morar aqui e morar lá na periferia, toma R$ 90 aí e volta a morar na periferia. Aí ele fala, ah, beleza, eu vou. Para mim não faz diferença eu morar aqui ou morar lá e eu ainda ganho R$ 90. E para o estudante que está pagando os R$ 90, ele também conseguiu melhorar a situação dele. Ou seja, a gente vê que nesse caso houve melhora de ambas as partes. Nesse caso se fala em melhoria de Pareto e não em eficiência de Pareto. Porque para que haja eficiência de Pareto, tá? Se um lado melhora, essa melhoria vai ocorrer às custas de um outro lado que vai ter que necessariamente ser piorado para que o equilíbrio se mantenha.